Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa preciosa noite, por essa oportunidade de estarmos juntos na presença do Senhor, ainda que distantes uns dos outros, mas ligados pelo Teu Espírito Santo, ligados pela Tua presença e pelo fato de que o Senhor é quem nos faz um só corpo, e assim, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, temos comunhão uns com os outros. Que durante esta semana o Senhor nos abençoe, que durante esta semana o Senhor nos acompanhe com graça preciosa para estarmos aprendendo mais a Teu respeito e sobre a Tua palavra. Que seja assim, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Gênesis 22, a partir do versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Talvez você pergunte: por que começar essa série de estudo sobre Páscoa, preciosa graça, com esse texto? Raramente nós nos referimos a Abraão como profeta. Falamos dele como pai da fé, falamos dele como o amigo de Deus, mas não nos referimos a Abraão como profeta. Nos livros dos profetas maiores, o nome de Abraão não aparece. Nos livros dos profetas menores, o nome de Abraão também não aparece. Não tem nenhuma indicação de que ele tenha sido autor de nenhum desses livros. Mas quando Abraão estava em Gerar e mentiu sobre a sua esposa, você se lembra sobre esse episódio? Dizendo que ela não era a mulher dele, então o rei de Gerar, Abimeleque, ia tomá-la. E Deus disse para o rei: restitui essa mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Ele é profeta. Deus disse a respeito de Abraão. Mas qual foi a profecia de Abraão? Ela está aqui nesse texto que nós lemos, presente em alguns detalhes. Eu queria observar dois detalhes com você. Primeiro, a preparação, a saída de Abraão em obediência a Deus para sacrificar o seu filho. Abraão antecipou, ele pegou o jumento, ele se preparou, e se você lembra, na preparação da Páscoa pelos discípulos, Jesus lhes disse que eles achariam um jumentinho.
ou seja, que eles fossem preparar a ceia. Abraão rachou a lenha tinha que ser rachada com antecedência para assar o cordeiro na Páscoa, e seguiu em direção ao local indicado por Deus, onde ele faria o sacrifício, faria o holocausto. Quando nós lemos em Gênesis 12 sobre as instruções da Páscoa, no versículo 11, quando fala da preparação da Páscoa, se diz lá: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-ás às pressas, é a Páscoa do Senhor. Ou seja, quando eles iam comer a Páscoa, eles estavam vestidos, estavam com cajado na mão. O hebreu, quando panhava o cajado, é porque ele estava de saída, preparado para a saída. A Páscoa, portanto, era preparação para a saída em liberdade. O povo saindo do Egito agora para viver em liberdade. Então Abraão antecipou, ele estava ali com a sua profecia, antecipando o holocausto, antecipando o seu sacrifício, preparou-se para sair, e o povo também se preparava. E também, em segundo lugar, a profecia de Abraão está presente na fala de Abraão, no versículo 8, quando ele diz assim: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto. Deus proverá. Aqui está a profecia de Abraão: Deus proverá. Em João 8, no versículo 56, Jesus falando sobre Abraão, ele disse: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. João Batista, quando viu Jesus, o que ele disse imediatamente sobre Jesus? Eis aí, olha, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconheceu ali o Cordeiro. Abraão, portanto, profetizou: Deus proverá. Deus proverá. Dois princípios que eu quero trazer para a gente não se alongar. Esses estudos eu pretendo que eles sejam breves, e eu quero compartilhar com vocês dois princípios, duas lições para nós hoje sobre a Páscoa. Primeiro princípio, ou primeira lição: a Páscoa judaica não é uma festa de alegria. O que sempre envolveu a Páscoa foi o sofrimento, foi o derramar de sangue. Abraão foi envolvido no sofrimento do sacrifício do seu único filho. Aliás, quando Deus fala com ele para que ele fosse sacrificar o seu filho, a linguagem de Deus é cheia de emoção, é cheia de dor. Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Preste atenção como vai crescendo aí o envolvimento da dor e da emoção. Os primogênitos egípcios foram mortos. Havia dor nas famílias naqueles dias. Pranto, choro por todas as casas, por todos os lugares. Quando Herodes também mandou matar todos os meninos de Belém, é interessante que para onde Maria e José fugiram? Para o Egito. Mateus 2,13 nos fala isso. E Oséias 11,2 nos diz que isso aconteceu para que se cumprisse essa profecia de Osés: do Egito chamei o meu filho.
E foi então, depois da celebração da Páscoa, que Jesus foi para o Getsêmani. Angustiou-se com uma tristeza de morte e sabia que no outro dia ele estaria morto. Quando Paulo ensinou sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, o que ele diz que aquilo que eles realizavam, aquela festa, aquela grande festa, não era a ceia do Senhor. No versículo 17, Paulo diz: vocês assim não estão se reunindo para melhor, e sim para pior. No versículo 20, ele diz: isso que vocês celebram não é a ceia do Senhor, porque o que ele havia recebido do Senhor foi que na em que o Senhor foi traído, traição, sofrimento. Portanto, antes de tudo, Páscoa envolve dor, sofrimento, é celebração da morte do Cordeiro, do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Somente a alegria na Páscoa de Jesus, na Páscoa do Evangelho, quando Jesus dá um novo significado à Páscoa, após a sua ressurreição, e na memória dele, quando ele diz: fazei isto até que eu volte. A segunda lição, a segunda observação que eu quero trazer para vocês nesse momento, está aí nesse texto de Gênesis 22, com uma pergunta: quem nesse texto é tipo de Cristo? Quem nesse texto é modelo, é protótipo, arquétipo de Cristo? Exemplifica Cristo no sacrifício aí de Isaque por Abraão? Quem é Jesus Cristo? Quem tipifica Cristo? Seria Abraão? Seria Isaque? Ou seria o carneiro? Normalmente, quando nós interpretamos esse texto, concluímos que Isaque seria o modelo de Cristo nessa narrativa. Influentes estudiosos concluem em seus comentários que Isaque aqui nesse texto é um tipo de Cristo, é uma prefiguração de Cristo. Porém, por exemplo, o teólogo alemão, Dr. Gerhard von Rad, ele foi enfático em declarar que Isaque simplesmente não é um tipo de Cristo aqui. O teólogo americano, Dr. Sidney Gray Downs, ele concorda com von Rad quando ele diz que Isaque não pode ser um tipo de Cristo, porque Isaque aqui não morreu. Ele não morreu no altar, e por isso ele rompe o paralelo decisivo, crucial. Para von Rad, características cristológicas estão em Abraão, que sofreu o ser desamparado por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Então estaria para ele em Abraão. Para Crisóstomo, tanto Isaque quanto Carneiro são tipos de Cristo aqui. Agora lembrem-se que eu mencionei que Jesus, em João 8, no versículo 56, mencionou Abraão. Ele disse: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quando foi que Abraão viu Cristo? Em que momento Abraão viu Cristo? Crisóstomo, então, pregando nesse texto, disse que Abraão viu Cristo no seu próprio filho sendo oferecido em holocausto. Mas Jesus disse
que Abraão viu e alegrou-se e regozijou-se. Eu não creio que Abraão, olhando naquele momento para Isaque, tenha se alegrado. Não, eu creio que não. Mas quando ele viu o carneiro, quando ele viu o cordeiro, o sacrifício substitutivo, o resgate, o carneiro, o cordeiro, o mesmo que João Batista havia dito e exclamou: eis o Cordeiro de Deus, estava lá. É o tipo de Cristo presente nesse momento. Então, quem tipificava Isaque? Se o cordeiro tipificava Jesus Cristo, quem seria aí o modelo, o exemplo em Isaque? O povo de Israel, o seu povo. E então, eu me incluo, você pode ser incluído aí. O cordeiro morreu para que Isaque vivesse. Abraão e Isaque não foram desamparados, porque Cristo, o cordeiro ali substitutivo, morreu por eles. Abraão, portanto, se alegrou ao ver o cordeiro. Nós nunca estaremos desamparados, porque o único Filho de Deus, o seu Filho amado, Jesus Cristo, foi desamparado para que nós tivéssemos vida. Jesus ofereceu a sua vida e o fez uma única vez, segundo Hebreus 10, a partir do versículo 1 até o versículo 18, para que nós tivéssemos vida. O sacrifício, o cordeiro pascal, está ali no sacrifício, no holocausto de Abraão, sacrificando Isaque naquele momento. Nós vivemos um período de dor, nós vivemos um período de sacrifício, de entrega, mas uma coisa nós podemos ter certeza: o Cordeiro morreu por nós para que nele nós tivéssemos vida. Esteja pronto por aquilo que Jesus Cristo já fez por você, para sair do Egito, da escravidão do pecado, para um novo caminho, para uma nova jornada. Tenha certeza que nesses dias, nesse tempo, o mesmo Deus de Abraão continuará provendo. Deus proverá. Amanhã nós vamos estar falando sobre esse momento em que Abraão diz: Deus proverá, e colocou o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E aí o autor diz: daí dizer-se até o dia de hoje. Então a gente pode aplicar até o dia de hoje. No monte do Senhor se proverá. Deus continua nos provendo. Deus continua nos libertando, nos perdoando, nos levando para uma vida de liberdade em Cristo Jesus. João 10:10, o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É graça, preciosa graça, Páscoa. Esteja sempre preparado para uma nova jornada, para uma nova caminhada. Jesus convida você para essa nova caminhada. Vamos caminhar juntos, estejamos em liberdade juntos, porque Ele nos libertou para que não nos ponhamos novamente em jugo de escravidão. Páscoa é preciosa graça. Desfrute dessa graça, em nome de Jesus. Amém?
Louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoa os teus filhos onde eles estiverem, onde a tua palavra foi e for escutada. Que a graça do Senhor nos abençoe, nos guarde. Obrigado pelo sacrifício do Senhor. Obrigado pela paz que temos no Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro. Bendito seja o teu nome. Dá-nos uma noite guardados e protegidos pelo Senhor. Visita-nos com paz. Em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amanhã, no mesmo horário, estejamos juntos. Compartilhe essa palavra. Convide outras pessoas para que estejamos assim juntos. Em nome de Jesus, paz sobre o seu coração e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém.